Olá, estamos aqui para a segunda aula de estatística, envolvendo moda, mediana e média. Vamos a essa aula. Estatística. Então, quando se refere a dados estatísticos, análise de gráficos, análise de dados, tabelas, é possível calcular algumas medidas de tendência central. A essas medidas, nós vamos destacar a moda, a mediana e a média. Então, para nós encontrarmos essas medidas, devemos ter uma quantidade de informação ou dados e assim organizar esses dados em um rol. Vamos apresentar aqui o gráfico que já usamos na aula anterior. E a partir desse gráfico, como já falamos anteriormente, temos um rol que vai do menor valor para o maior valor. Vamos primeiramente à moda. A moda é o valor que mais aparece. No nosso cotidiano, aquelas pessoas que vestem tal tipo de roupa, aquela roupa que está na moda, é o que mais aparece. Então, se é o que mais aparece, é aquilo que está constantemente repetindo. Então, o que mais se repete nesse conjunto aqui, nesse rol, é a temperatura de 8 graus Celsius. Ainda repete o 6, só que o 6 repete 2 vezes, o 9 2 vezes e o 10 2 vezes. O que mais se repete é o 8. Então, a nossa moda é 8 graus Celsius. A mediana. Após ser organizado em rol, fica mais fácil encontrar a mediana dentro do conjunto de dados. Atente para essa parte aqui, ó, que está escrita, pois ela é exatamente o elemento central do conjunto, quando a quantidade de elementos é ímpar. Então, quando a quantidade de elementos do conjunto é ímpar, a mediana vai ser o elemento central. Mas se a quantidade dos elementos for par, soma-se os dois elementos centrais e divide-se por 2. Nesse exemplo aqui que nós estamos trabalhando, a quantidade de elementos é par, são 12 elementos. Então nós vamos somar 8 mais 8. Olha só, o rol acima vemos que tem 12 elementos. Então vamos somar os dois elementos centrais e dividir por 2. Somando 8 mais 8 vai dar 16, dividido por 2, que vai dar o mesmo 8. Porém, essa mediana pode dar outros números e pode dar números fracionários, tá bom? Dependendo da característica dos conjuntos de dados e dos elementos desse conjunto. Aqui nós temos outro exemplo com 7 times de um campeonato de voleibol. Esses são os pontos desses times. Então nós temos de 8 até 23, sendo sempre do menor para o maior. E o elemento central aqui, como é o número ímpar de elementos, nós temos o elemento central como o 15, certo? 7 elementos. Então o elemento central vai ser o 15. Essa vai ser a nossa mediana. Porém, em grupos maiores, com números ímpares, nós temos que aplicar uma fórmula. Qual é a fórmula? Nós vamos utilizar a quantidade de elementos e somar com 1 e depois dividir por 2. Somando 7 mais 1, como exemplo, e dividindo por 2, vai dar 7 mais 1, 8. E 8 dividido por 2 vai dar a quarta posição. Então, basta conferir agora. 1, 2, 3, 4. Então, o 15 vai ser a nossa mediana, ok? Vai ser na quarta posição. Essa fórmula aqui da mediana, para conjunto com números ímpares, serve quando o conjunto é muito grande. Vamos à média. A média aritmética é dada pela soma de todos os valores dividido pela quantidade deles. Observe a fórmula. Então, aqui está a média. Se um conjunto eu tenho xn valores, eu vou somar todos esses xn e vou dividir por n. Vamos para um exemplo numérico para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos o nosso rol de 5 a 12. São 12 elementos. E aqui nós vamos calcular essa média. Qual vai ser a média dos valores das temperaturas dos 12 dias? No exemplo anterior já trabalhado. Nós vamos pegar todos os elementos e vamos somar. 5 mais 6, mais 6, mais 8, mais 8, mais 8, mais 9, mais 9, mais 10, mais 10, mais 12. Tudo isso dividido pela quantidade total dos elementos, que são 12. Então, somando esses valores, vai dar 99 dividido por 12, que no caso vai dar a média de 8,25, certo? Então, a nossa média para a temperatura desses dias é 8,25 graus Celsius. E é assim que a gente tira a média. Aqui está nossas referências. Resolva os exercícios das apostilas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Esperamos vocês na próxima aula.